Igual eu comentei, a gente já está aí na aula 5, entrando aí no módulo 2. Vai ser um pouquinho mais avançado, a gente já aprendemos aí as ferramentas de modificação, as ferramentas de desenho. E agora a gente vai entrar assim, num módulo mais específico da engenharia e da arquitetura mesmo. Então, o nosso curso aí, a nossa mentoria aí, ela está sendo mais focada aí para projetos de engenharia. O AutoCAD, ele foi criado principalmente aí para desenho de planta, desenhos de edificação, mas ele pode ser usado para várias e várias e várias outras coisas, em outras áreas, sabe? Mas aí o nosso foco principal é na área da engenharia e da arquitetura. É, a, assim, você já ouviu falar na NBR? Não, Esse termo, NBR? Beleza, vou compartilhar minha não. tela. Tudo que eu tô comentando aqui, nada é tirado da minha cabeça não, sabe? Tudo que eu tô falando aqui, ele é tirado de um documento oficial. E um documento oficial que eu tô seguindo é a NBR. A NBR, ele é um documento, ele chama Normas NBR. Isso aqui está em downloads. Estava com ela aqui ontem. Aqui, ó. A gente consegue acessar ela facilmente no Google. Se você entrar no Google e digitar NBR de desenho técnico, NBR de desenho técnico, o Google vai te mostrar esse NBR aqui, ó, NBR 6492. E ele é um documento que fala tudo sobre como você deve representar o desenho no AutoCAD, tanto no AutoCAD como se você fosse desenhar ele à mão livre também. Essa norma aqui, ó, é um documento normativo. Ele é de 1994. Antigamente, já existia algum programa, algum aplicativo aí de desenho no computador, mas antigamente o pessoal também desenhava à mão. O pessoal pegava a régua, pegava escalímetro, pegava esquadro, pegava lapiseira e desenhava os desenhos à mão. Então essa norma falava como é que esses desenhos tinham que ser feitos. Ninguém saía desenhando a esmo, assim, não, vou fazer isso. Então ela é uma norma que fala assim, olha, se você for representar uma porta, você vai representar a porta desse jeito. Se você for representar a janela, você vai representar a janela desse jeito. Porque imagina aí se cada um resolve representar o desenho do jeito que vem na cabeça dela. Então, para padronizar, existe essa norma técnica aqui, ó, que fala de como que a gente deve fazer os desenhos. Ela é uma norma que tem 27 páginas. Você encontra ela facilmente na internet. Deve ter uma atualização dela. Normalmente as versões mais atualizadas são pagas, então para você ter acesso a elas, você tem que pagar. Como essa daqui é um pouquinho mais antiga, você consegue ela facilmente na internet. Aqui fala a espessura das linhas que você deve desenhar, tanto se fosse à mão quanto no computador. Aqui fala sobre corte, elevação, tamanho do texto. Então, é uma norma aí que fala tudo de como que você deve desenhar. Aqui fala de como você deve desenhar uma escada, uma rampa, como é que você deve representar a inclinação de um telhado. Aqui, ó, tá vendo o desenho de uma porta? Ela fala como é que você deve desenhar uma porta, uma janela e por aí vai.
Então, tudo que eu estou falando aqui não é tirar da minha cabeça, não. Né? Eu estou inventando, não. Tem essa norma aí que foi criada e as coisas que eu vou passando para você de acordo com a norma, beleza? Então, existe essa norma aí que é para compreender, é para você desenhar em um padrão. E aqui está a nossa planta que a gente já vem trabalhando, né? Aqui está a nossa planta que eu passei para você também conseguiu representar ela. E toda essa planta aqui, ó, as janelas, as portas, elas são representadas de acordo com essa NBR, beleza? Beleza. Então, a gente aprendeu aí as ferramentas de modificação e as ferramentas de desenho. Linha, círculo, retângulo, ferramentas de modificação, mover, rotacionar, copiar. Eu acredito que quando você começou a desenhar, você usou pouquíssimas ferramentas de modificação, porque a gente tinha visto aí as ferramentas de desenho, que era linha, retângulo, e eu te passei a atividade e eu não havia te passado todas as ferramentas de modificação. E igual eu comentei, as ferramentas de modificação, elas são utilizadas para você otimizar o seu desenho, fazer de uma forma mais rápida, beleza? Eu vou começar a desenhar aqui a mesma planta e te mostrando como é que eu desenho utilizando essas ferramentas de modificação. Então, eu vou te mostrar aí de uma forma mais rápida, como é que a gente utiliza as ferramentas de modificação para otimizar o desenho, beleza? E ao mesmo tempo, eu vou te explicar algumas coisas sobre o desenho de arquitetura. No final, eu vou te passar essa atividade para você fazer aí até a nossa próxima aula, para você ir treinando as ferramentas de modificação e também já aplicando aí os conceitos de representação em arquitetura. Então, essa mesma planta aqui, ó, eu vou começar a desenhar ela de uma forma mais rápida, usando nossas ferramentas de modificação. A primeira coisa que a gente vai fazer é começar a desenhar as paredes. Vou começar apertando L, Enter, para chamar o comando linha, beleza? Aqui, a minha parede já está no layer, já está na camada, na pena 04. A pena 04 é a pena azul, porque quando for imprimir vai ficar numa linha na espessura mais grossa. Eu vou começar a desenhar essa casa aqui, beleza? A primeira medida que eu tenho é uma medida de 505 dessa parede externa aqui, ó. Então, eu vou chamar o comando linha. Vou digitar 505, 515. E construir aqui a minha primeira linha com o comando line. Ok. A minha segunda medida seria aqui essa parede na espessura de 15 e mais esse 243 aqui. Vou pegar minha calculadora. Só um momento.
Ajuda aí na calcular algumas coisas, são umas continhas bem simples mesmo, ajuda bastante aí. Beleza, agora eu vou desenhar essa parede aqui, ó. Essa parede, ela tem um comprimento total de 243 mais 15. Esse 15 aqui, ó, ele está representando a espessura dessa parede aqui, ó. Porque esse desenho, ele tá... Todas essas medidas aqui chamam cotas. Então, em arquitetura, a gente fala cotas. Ao invés de falar medidas, você pode usar o termo medidas e o termo cotas. Então, quando eu estou falando em cotas, seriam essas medidas. Aqui, ó, essas cotas está representando o comprimento de cada parede. Aqui eu tenho as cotas intermediárias. Aqui eu tenho 15, que está representando a espessura dessa parede. Eu tenho 270, que está representando o comprimento interno aqui, ó, desse ponto até esse ponto. Eu tenho mais 15, que está representando o comprimento dessa parede. Eu tenho 200, que está representando o comprimento interno. E eu tenho mais 15, que está representando a espessura dessa outra parede aqui. Aqui eu tenho 515, que está representando o comprimento total. Ok. Aqui eu tenho a cota intermediária, que seria a espessura dessa parede, mais 243, que é o comprimento interno aqui dessa parede. Eu não tenho essa cota geral aqui, que seria o comprimento total. Mas, nitidamente, você consegue fazer a soma, não consegue? Então, o comprimento total dessa parede seria de 243 mais 15, 258. Eu vou pegar o comando linha e vou criar 258. Beleza? Criei aqui minhas duas paredes, essas duas linhas. 515 e mais 258 nessa parede. Beleza? Vou desenhar agora essa outra parte aqui, ó. Vou começar a contornar. Qual que seria a medida dela? Aqui, ó. Seria 60, mais 60 aqui dessa parede, mais 60 até chegar nesse outro ponto. E você vai somando. Você vai somando cada medida. Só para não demorar muito, eu já vou pegar aqui a cota geral e ver o tamanho dessa parede. Mas se não tiver essa cota geral, você consegue somar todas as medidas. 931. Chamar o comando linha. 931. Ok. Aqui vai ter 345. 345. E aqui, essa espessura aqui, não havia colocado, mas você consegue perceber, desse lado não está a representação, mas do outro lado você consegue ver a medida, uma medida de 330. Você consegue ver uma medida de 330, que se, como ele está bem desenhado, você vê que ele não, que uma parede não é maior que a outra, você vê que esse comprimento interno aqui, ó, é 330. Então, eu vou puxar uma linha de 330. Aqui, eu não tenho a cota geral dessa parede externa, mas o comprimento interno é 300. Se você tem 300 e essa parede aqui tem 20, e aqui mais 15, vai ser 320
345. Lá. 345. Ok. Agora eu vou puxar o comprimento aqui dessa parede. Todo esse comprimento aqui. Aqui tem 1776. 1776. Enter. E aqui você vê que coincidiu, certo? Que coincidiu aqui com esse outro ponto. Certinho. Então nem precisei calcular aqui essa medida. Que é de 934. Você viu que fechou certinho. Beleza? Ok. Já fiz aqui as minhas paredes externas. Agora, você vê que todas as paredes aqui, ó, eu vou puxar o comprimento de cada parede interna para fazer o desenho da parede. Algumas paredes têm espessura de 15. Você vê aqui, ó, 15. E algumas paredes têm espessura de 20. Então, vamos ficar atento a isso. Normalmente, paredes externas, não é uma regra, mas normalmente as paredes externas têm espessura de 20 centímetros. Isso depende do projetista, do engenheiro. Normalmente, as paredes externas têm 20 centímetros e as paredes internas têm 15 centímetros. Via de regra, mas isso vai de acordo com a pessoa que está projetando. Então essa parede aqui, ó, tem 15, e eu vou começar a trabalhar com o comando deslocamento. No seu AutoCAD chegou a abrir já? Abriu? A ferramenta deslocamento, no AutoCAD em inglês vai estar offset, que seria esse ícone aqui, ó. Eu vou apertar o atalho. Se eu apertar no teclado O, já vai aparecer aí todos os atalhos que começam com O. O primeiro que apareceu é o offset. No seu seria o deslocamento. E vou começar a dar. Você viu que apareceu a mensagem aí. Especificar a distância. A distância que eu quero é 15. Vou digitar 15, Enter. Vou selecionar o objeto. Vou começar a dar um deslocamento de 15. Tá vendo? Que eu não precisei desenhar outra linha, apenas dando um deslocamento. Essa parede tem 15. Essa daqui tem 15. Vamos ver a espessura dessa parede aqui, ó. Aqui não fala. Mas aqui em cima já consigo ver. Deslocamento de 15. Deslocamento de 15. Essa parede aqui também tem 15. E essa parede aqui tem 20. Então, eu vou ter que apertar ESC, apertar o comando offset de novo, porque ele já está programado para 15, vou digitar 20, vou dar um deslocamento de 20. Essa outra parede aqui, vou pegar a distância dela. É uma parede de 15 também. Offset. Enter, deslocamento de 20, offset, no seu caso deslocamento de 15. Você viu que eu consegui desenhar as paredes já? Alguns pontos não ficaram conectados e alguns pontos passaram da linha. Então, com o comando fillet, que seria esse daqui, eu vou ver no seu AutoCAD qual que é o nome do comando. Eu tinha daquela tabelinha, naquela tabelinha falava o nome de cada comando em inglês e em português.
Vou procurar ela. Tá lá no grupo tá lá no grupo também. Mas beleza. Então, vou usar o comando fillet para conectar essas duas linhas. Saiu do comando. Para mim não precisar clicar no ícone de novo ou chamar pelo atalho, como o último comando que eu usei foi o fillet, se eu apertar Enter, ele chama o comando novamente. Acredito que seria conectar. Aqui eu vou usar o comando aparar. Caiu aí? Caiu? Escutando bem? Como? Ah, tá. Beleza. Concorde. Concordância. Agora eu vou usar o comando trim no inglês, no português é aparar. No meu, o atalho é TR, trim. No seu seria o A de aparar, né? E vou começar a aparar essas pontas. Vou aparar. Ponta por ponta. Aqui você vê que a gente trabalha com zoom o tempo todo. Você afasta com o scroll do mouse, aproxima. Então não economiza zoom não. Você aproxima o máximo possível para você trabalhar confortavelmente aí. Porque se você ficar trabalhando muito longe, você vai apagar uma linha aí sem querer. Ok. Os comandos que a gente mais trabalha é o aparar, trim, é o fillet, nem tanto, mas seria o aparar e o deslocamento. São os comandos que a gente mais utiliza para facilitar o nosso processo. Vamos começar agora a desenhar o cômodo. Vamos desenhar esse primeiro cômodo. Ele tem uma distância interna de 243. Vou selecionar a linha, usar o comando deslocamento, no meu caso offset, e dar um deslocamento aí de 243. Desenhei aí o primeiro cômodo. Para desenhar o segundo cômodo, eu tenho aí uma parede de 15. Selecionei, 15, Enter. E aqui, ó, entre um espaçamento e outro, eu tenho aí uma distância de 291. Outro termo que eu vou te ensinar agora seria esse espaçamento aqui, ó, entre as portas. Você está vendo sempre que quando tem uma porta, tem esse pequeno espaço aqui, ó. Você vê que as portas, na maioria das vezes, ela não fica exatamente colada na parede. Ela tem um deslocamento aí. Até na sua casa, no escritório, você vai começar a perceber que as portas têm uma distância. Essa distância aqui, ó, em arquitetura a gente chama de boneca. Essa distância a gente chama de boneca. Entre a parede e a porta tem esse pequeno espaçamento. É uma distância aí que seria para a instalação da porta. Nesse banheiro aqui no caso, você percebe que a porta está exatamente colada na parede. Em construções mais antigas isso é muito comum, mas com a evolução das construções começou a utilizar esse espaçamento aqui, ó. Esse espaçamento ele tem aí a gente pode usar até, fica de acordo com o projetista, mas usualmente usa uma distância aí de 10 e 15. Então toda vez que você ouvir o termo boneca, seria esse espaçamento aqui atrás da porta. Entendeu? Tá vendo? Que todas as portas têm esse espaçamento aqui.
Então é uma distância aí que varia aí de 0 a 15 centímetros. Normalmente, muito comumente, utiliza a distância de 10 ou de 15. Então, você vai perceber que todas as vezes que tem uma porta aí, tem essa distância aqui da boneca. Em arquitetura, boneca é essa distância aqui, beleza? Eu não sei da onde surgiu a origem do nome. Vou até pesquisar. É um nome até um pouco engraçado, né? Uma boneca seria um brinquedo aí. Não sei a origem do nome, mas em arquitetura e engenharia, todas as vezes que você ouvir o termo boneca, seria essa distância aí entre a porta e a parede. Então, eu estou desenhando aqui o cômodo, vou desenhar esse outro cômodo. Você vê que tem a parede e que tem aí uma boneca de 10 centímetros. Já vou desenhar ela. Offset. Desenhei a boneca de 10 centímetros. Entre a boneca e essa próxima parede tem 291. Vou dar um deslocamento aí de 291. E vou desenhar essa próxima parede. Essa parede aqui, ó, eu não representei a distância, vamos ver. Vou medir ela. Você vê que é uma parede mais grossa que as outras. É uma parede aí de 30. Igual eu comentei. Normalmente as paredes internas têm 15 centímetros e as externas 20. Mas dependendo da edificação, de acordo com o projetista, isso aqui é uma casa antiga. Isso aqui é uma planta de uma casa antiga. Então vai ter algumas representações aí que vai estar fora do comum. Então aqui eu tenho uma parede de 30. Vou dar um offset de 30. E aqui, dessa parede externa até no final, tem 340. Então antes de eu ter dado 30, eu deveria ter dado um 340 para chegar na cota final. 340. Teve uma medida aqui que não bateu, que já era para coincidir, com a parede final. Então daqui até o final, 329. Devo ter errado em alguma medida aí, mas para não demandar muito tempo, vamos continuar. Beleza, comecei a desenhar as paredes na vertical de cada cômodo. Agora eu vou começar a puxar as linhas horizontais. Vou começar a puxar as linhas horizontais dessa parede até aqui. Você tem 270. Então vou dar um deslocamento de 270. Offset 270. E aqui a gente tem uma parede de 15. Offset, vou digitar 15, Enter. Uma parede de 15. Beleza? Aqui você já começa a perceber que começamos a desenhar os cômodos. Você tem nitidamente aqui a divisão dos cômodos. Igual comentei, um dos comandos que a gente mais utiliza é o trim, aparar, e o deslocamento. Vou digitar no teclado TR, apertar Enter, começar a utilizar o comando trim. E vou começar a parar. As portas irei desenhar depois, mas a primeira coisa que eu vou parar é para desenhar essa boneca aqui de 10. Vou aparar essa linha aqui, ó. Embaixo e em cima. Você já viu que eu desenhei o dentezinho aqui da boneca. Beleza. Aqui para baixo, nesse cômodo, não tem parede nenhuma. Eu vou aparar essas duas linhas. Ok? Então aqui já desenhei os dois cômodos. Entre a boneca e essa parede também tem um vão, tem um espaçamento. Eu vou aparar também esse vão. Ok? Eu vou desenhar o vão da janela e da porta depois, mas você já viu aqui que eu tenho a representação desses dois cômodos. Beleza?
Ok. Então, tem o cômodo de baixo, esquerdo, direito. Vou começar a desenhar o cômodo de cima. Aqui eu tenho esse cômodo de cima. Ele já ficou previamente desenhado aqui. Não entendi. Isso, exatamente. Se você for começar a desenhar linha por linha, contornando, então isso aqui te dá uma agilidade enorme para você começar a desenhar os cômodos, desenhar a planta da casa. Ok, esse cômodo aqui já está desenhado, desenhamos ele por tabela. O que ficou faltando nele? Ficou faltando, a gente vai desenhar depois o vão da porta e a porta. Mas vamos seguir uma sequência lógica. Primeiro a gente vai desenhar todas as paredes e depois a gente vai começar a desenhar os vãos das portas e das janelas. Então primeiro vamos desenhar a parede. Aqui a gente tem aqui um deslocamento de 218 até chegar no vão dessa porta aqui. Então vou pegar essa linha aqui, offset, deslocamento de 218, e eu já desenhei aqui o finalzinho da porta. E da porta até essa parede já está desenhado. Ok. Aqui nós temos aqui uma parede de 15. Observe essa cota aqui. Você tem uma parede de 15. A parede de 15 já está desenhada. A gente vai utilizar um outro comando de modificação que aprendemos, que seria o estender linhas. No meu caso, o extend. Vou estender linhas. Vou estender as linhas. Aqui ele não quer estender mais. Eu vou forçar ele. Vou selecionar a linha. Tem a outra maneira de estender linha, que seria selecionar a linha, colocar aqui no canto e puxar ela. Eu vou puxar ela para mais. Eu não sei a medida exata, mas eu vou puxar aqui e depois com o comando trim eu aparo ela. Então eu estou desenhando essa parte aqui, ó. Tá vendo? Aqui seria o finalzinho da minha porta. Vou estender a linha. E aqui vai ter uma boneca de 10 centímetros. Aqui eu vou desenhar uma linha para finalizar essa parede. Dá um Ctrl Z. Na verdade, essa parede vem até aqui ao final. Vou estender as linhas. Estendi as linhas. Comando aparar, no meu caso, trim, TR. Vou aparar essa linha e vou aparar aqui também. Vou aparar aqui para baixo e vou aparar aqui para cima. Consegui desenhar essa parte aqui. Vamos ver como é que ficou. Beleza, consegui desenhar o vão. Agora eu vou desenhar essa parede aqui, no caso seria um banheiro. Vou desenhar o banheiro, que tem aí uma largura interna aí, um comprimento interno de 193. Então aqui para cima tem um banheiro, vou selecionar a linha, vou dar um offset de 193, Enter. Desenhei a parte interna do banheiro e temos uma parede aí de 15. Vou dar um offset de 15, Enter. Desenhei essa parede vertical do banheiro, agora eu vou desenhar a parede horizontal do banheiro. Aqui nós temos 108, mais 62 e mais 10 de boneca. Vamos somar aí. 108, 110, mais 60, 170, 180. Só confirma na calculadora. 108, mais 62, mais 10. 180. Vou pegar essa linha. Offset, Enter. 180, Enter. Deslocamento aí de 180. E mais uma parede aí de 15. Selecionei. 15, Enter. Desenhamos aí o banheiro. Ficou linhas para fora.
comando aparar, no meu caso, comando trim, enter, vou aparar as linhas de fora. Aparei. Repara aqui que a boneca já ficou desenhada de tabela. Beleza? Aqui no caso seria uma copa. Vamos desenhar ela. Tem um afastamento interno aí de 396. Selecionei a linha. Vou chamar o atalho deslocamento, no meu caso offset. O, enter, a distância 396. Enter. Aqui nós temos uma parede de 15, que está representado na cota. 15. Ok. Repare que essa parede aqui, ela continua, uma parede de 30. A gente vai desenhar o corredor. O corredor tem uma distância I, seria essa área de circulação. Tem um afastamento de 93. Então, do banheiro, offset, 93, digitei 93, enter. Você viu que já coincidiu aí exatamente com a linha do banheiro, com essa parede aqui, ó. Só para você ver de novo, ao invés de eu fechar essa parede aqui, na hora que eu desenho o corredor, que eu dou o offset de 93, eu já fecho a parede aqui. Então, isso vai te auxiliando também. Você já vai reforçando que você já fez as outras medidas corretas. Beleza. Eu tenho que abrir essa distância aqui. Aqui, ó. Então, desenhei essa parede. Está desenhada. A parede do banheiro. E tem essa parede aqui de 30 centímetros. Então, vou dar um offset de 30. Ok. E vou desenhar o vão dessa parede aqui, ó, que é de 86. Vou selecionar a linha. Offset 86. Ok. Chamar o comando aparar, no meu caso trim, TR, e vou começar a parar. Aparei essa linha. Aparei essa linha. Aqui eu já vou desenhar o vão, já vou aparar. Ok. Aqui tem um deslocamento de 93 e aqui nós temos uma abertura de 83. Então, dessa parede, eu vou selecionar a linha, dar um offset e fazer uma abertura de 83. Comando aparar. Ok. Essa linha aqui vou apagar. Ok. Eu não vou desenhar a casa inteira, não. Eu vou desenhar só essa parte aqui para você ter uma noção. Mas os comandos que a gente irá utilizar é o comando offset, deslocamento, e o comando trim, aparar. E você vai aparando aqui, ó, essas medidas aqui também. Essas linhas aqui, ó. Você vai aparando uma por uma. Beleza. Agora eu vou mostrar como é que se faz as portas e janelas, abertura de portas e janelas. Aqui, que seria um quarto. Aqui não mostra a medida, mas deveria estar. Você tem uma janela de 145. Beleza? Beleza. Se ela tem 145, as janelas tem que ficar no centro da parede. Então, pega aqui comigo. O comprimento da janela é 145, correto? Beleza. Eu vou começar a desenhar ela bem no centro. Se esse cômodo tem 243, você pega 243, divide por 2. Vai dar 121,5. Então, eu vou pegar essa linha, vou dar um offset
deslocamento de 121,5. Beleza. Outro detalhe. O AutoCAD é um programa americano, em inglês. Foi desenvolvido nos Estados Unidos. Lá, normalmente, eles trocam vírgula por ponto. Aí, às vezes, na hora que eu fui dar um deslocamento ali de 121,5, eu digitei 121,5. Porque normalmente nos Estados Unidos eles trocam ponto por vírgula, vírgula por ponto. Então fica atento a isso. Às vezes você quer digitar 121,5, mas no AutoCAD você vai digitar 121,5. Então digitei 121,5. Vou fazer de novo. Selecionei a linha. O de offset, no seu caso deslocamento, Enter. E especificar a distância. Eu quero 121,5. Vou digitar 121 ponto. Digitei no meu teclado ponto 5. Porque tem essa inversão. Por ser um programa americano, eles trocam vírgula por ponto. Ponto 5. Dei aí um deslocamento de 121,5. Isso aqui é só uma linha de referência para me desenhar a parede, a janela, beleza? A minha janela tem 145. Então aqui é a metade da minha parede. Aqui é a metade da minha parede. Vou dar um trim aqui. Daqui é a minha linha de referência. Então, se tem 145, vai ser metade para cá e metade para cá. Metade para a esquerda, metade para a direita. Já achei a metade da minha parede, não achei? Que é o centro da minha parede aqui, do meu quarto. Se a minha janela tem 145, eu vou pegar 145 e dividir por 2. Vai dar 72,5. Então, eu vou pegar essa linha de referência, dar um offset de 72,5 para a direita e para a esquerda. Entendeu? Vou colocar aqui para ver o... Beleza. Vou apagar essa linha de referência. Vou aparar o que está sobrando. Então, aqui ó, já desenhei o vão da minha janela. Vou utilizar o comando aparar, no meu caso o trim. Desenhei o vão da minha janela, beleza? Vou desenhar as linhas da minha janela. Vou desenhar onde eu apaguei uma linha. Vou desenhar outra linha. No nosso caso, a gente está representando os vãos com essa linha vermelha, beleza? A gente está representando os vãos com essa linha vermelha. E o vidro da janela a gente está representando com a linha amarela. Então, tem a linha vermelha e a linha amarela. Você lembra de criar layers e camadas? Então, essa linha aqui vai ser vermelha. Eu vou selecionar ela. No meu caso, tem esse tanto de camadas aqui. Mas no seu caso, aí vai ter 2, 3 ou 4. Eu vou colocar na linha vermelha. Ficou vermelho. Agora eu vou desenhar o vidro. Vou representar o vidro da janela. Como é que eu represento? A minha parede tem espessura de 15. Tem espessura de 15. Então, da mesma forma, eu vou colocar uma linha exatamente aqui no meio. Exatamente aqui no meio da parede. Vou selecionar a minha linha externa, dar um offset da metade de 15. Você vai na calculadora, 15 dividido por 2, dá 7,5. 7,5. Desenhei uma linha aí exatamente no meio da parede. No meio da parede.
Os vidros, normalmente no AutoCAD a gente faz eles com uma espessura de 3 centímetros. Uma espessura de 3 centímetros. Então, está exatamente aqui no meio da parede. Se ele tem uma espessura de 3, eu vou colocar metade para cima e metade para baixo. Vou dar um offset de 1,5 para cima, 1,5 para baixo. E vou excluir a do meio. Vou selecionar a linha e vou colocar no layer amarelo. Beleza? Tem um outro comando que agiliza também, que seria o comando copiar propriedades. É MA Enter. Eu tenho essa linha amarela aqui, ó. Então eu vou copiar a propriedade dele e vou colar na minha linha de referência que eu quero. Então tem duas maneiras. A minha linha ela estava vermelha, né? Eu quero que ela fique amarela. Ou eu posso selecionar e lá no comando layer ou camadas, no seu caso camadas, e colocar na cor amarela, ou utilizar o atalho copiar propriedades. MA Enter, tá aqui amarelo, copiei e colei. Compartilhe o seu AutoCAD para ver se no seu caso seria o atalho MA também. Eu vou parar de compartilhar. Você compartilha para a gente. Tá abrindo. Beleza. Aperta ESC. Digita MA. Beleza. É outro nome. Aperta ESC. Digita C. Vamos ver que opção que vai aparecer. Digita A. Não, beleza. Eu vou pesquisar e depois te falo. Pode parar de compartilhar. Eu vou compartilhar aqui de novo. Beleza, desenhamos uma janela, ok? Uma janela, se você vir aqui conferir, ela vai ter 145. E ela está exatamente no meio do cômodo. Se está exatamente no meio, esse restante da parede e esse restante tem que ter a mesma medida. Então aqui tem que ter a mesma medida. Aqui tem 49. Então se tiver exatamente no meio, do outro lado tem que ter 49. 49. Beleza? Beleza. Desenhei a janela, agora eu vou desenhar a porta. Essa porta aqui, ó, é uma casa antiga. Ela tem 67 de largura. Normalmente, em construções mais novas, as portas de banheiros têm 70 e as portas de quarto normalmente têm 80. Beleza? Questão de viu que foi necessário criar essa necessidade de aumentar as portas. Então, as construções antigas, às vezes você vai passar, por exemplo, você vai fazer uma mudança e você vai passar com uma geladeira. Aí você vê que na hora que você vai fazer essa mudança, a geladeira não passa na porta e outros móveis. Então, foi percebendo que as construções antigas, a largura das portas estava muito pequena. Isso por vários fatores, questão de móveis, questão também de acessibilidade. Uma pessoa,
Uma pessoa normalmente passa aí numa porta de 60, tranquilo. Mas pensa numa pessoa de cadeira de rodas. A pessoa que está de cadeira de rodas, a cadeira de rodas tem aí uma largura maior. E o que pessoas de cadeira de rodas estavam com dificuldades também de passar em portas muito pequenas. Então, ao longo do tempo, foi percebendo que essa largura de porta estava muito estreita. Então, foi corrigindo. Pode ser que daqui a 10, 20, 15, 30 anos, corrija isso de novo. Fala, opa, essas portas de 80 não está atendendo a gente mais não. Vamos ter que aumentar. Se você for no hospital, por exemplo, as portas elas não têm 80. As portas vai ter 90, vai ter 1 metro, vai ter 1,20 m. Por quê? Porque em hospital, além de pessoas de cadeira de rodas, muitas pessoas entram na maca. A pessoa coloca a pessoa ali na maca e a maca é bem mais larga. A maca é quase uma cama. Em hospital, obrigatoriamente, você tem uma largura mínima aí de 1 metro, de 1,20 m, dependendo do setor. Então, cada edificação aí vai ter uma exigência. Vai ter normas que falam. Em residências, hoje, em 2022, para quarto, sala, cozinha, você tem que ter uma abertura aí mínima de 80. Essa planta aqui é uma planta de uma casa antiga, uma planta aí que não está muito dentro aí das normas não. Então você vai ver portas aí menores. Isso aqui, por exemplo, pode ter sido uma reforma. Você vê que tem uma porta aí de 86. Tá tudo bem. A norma pede no mínimo 80. Se eu quiser, na minha casa, fazer uma porta de 80, de 90, de 1 metro, também posso. A gente tem que respeitar o mínimo. O máximo aí vai de acordo com o projetista. Entende? As janelas, existe um documento que chama Código de Obras. Cada cidade tem um código de obras, mas no geral, as janelas, elas são feitas para quê? Para iluminar o ambiente e para ventilar. Então, se você fazer uma janela muito pequena, esse ambiente ficará muito escuro e também não irá circular ar. Então, a janela ela é criada de acordo com o tamanho do cômodo. A gente vai medir a área do cômodo. Aqui no AutoCAD a gente consegue medir a área muito facilmente com o comando AA, que seria medir a área. Você consegue medir a área do ambiente. Vou apertar Enter. Esse ambiente tem 90 metros quadrados. Então, a norma, o código de obras, fala assim, ó. Você tem 1/6 cômodos, quartos. Vamos pegar aqui, ó. Vou até consultar no Google também. Medidas de janelas. Medidas de janelas, cálculo. Como calcular o tamanho das janelas? Aqui, ó. Nos quartos, a área da janela deve ser superior a 1/6 do piso. O que isso quer dizer? 1/6. Você tem aí 1/6. Aquele quarto tinha 90 metros quadrados. 90 metros quadrados. Então, se ele tem 90 metros quadrados, isso aqui não é 90 não, é 9. Aqui vem, comando área, 9 metros quadrados. 3 vezes 3, deve ter 9. Só medir aqui. 90 é muito grande, 90 é quase uma casa. Enter. A área aparece aqui no cantinho, ó. Isso, 9. Só relembrando um pouquinho de matemática aí. Sabe como é que faz para calcular a área de um quadrado?
Como é que é? Então já... Oi? Mas já viu isso na escola, né? Então a gente vai utilizar muito aqui na arquitetura e na engenharia também. Vou te relembrar aí. O AutoCAD ele tem um atalho aí para calcular, mas a gente consegue calcular isso na mão também. Vou tirar a medida aqui, ó. É o famoso base vezes altura. Vou desenhar um quadrado aqui qualquer. Vou desenhar um quadrado aí de 400 por 400. Aqui eu tenho um quadrado. Aqui eu tenho 400 de medida, de altura, e 400 de base. Essa parte que a gente chama de base e essa parte que a gente chama de altura. Para calcular a área de um quadrado, a área de um quadrado é B vezes H. B seria a base e H seria a altura. Nesse caso aqui, a base é 400 e a altura é 400. Então, a base é 400 vezes 400. Aí nós temos 6, vai dar um número meio grande, 400 vezes 400, dá 160 mil. 160 mil. Beleza? Aqui, 400 está representando 4 metros. Porque as medidas que a gente está utilizando aqui é centímetros. Aqui, ó, 400 está representando 4 metros. Então, para exemplificar, aqui daria 1.600. Como 400 está representando 4 metros, então seria 4 vezes 4. Se a gente estiver representando em metros. Aqui a gente está representando em centímetros, beleza? Então, até vou colocar aqui medida, centímetros quadrados. E aqui a gente está representando em metros. Vou fazer um retângulo aqui, ó, de 4 por 4. 4 por 4. Você viu que ele ficou bem pequenininho? Porque aqui a gente está utilizando a medida em 400, ele ficou pequenininho. Mas se a gente utilizar a medida em 4 também, você vê que a escala até ficou fora do padrão. Mas aqui tem 4. Deixa eu utilizar esse outro comando. E aí vai ficar ruim para ver. Por isso que eu utilizei 400, senão vai ficar muito pequeno. Mas se você utilizasse 4 por 4, que seria em metros, 4 vezes 4 é igual a 16 metros quadrados. Então, aí, tanto para quadrado quanto para retângulo, é base vezes altura. Retângulo, mesma coisa. Retângulo é quando a altura é menor do que a base, é quando você tem a base aí diferente da altura. É a mesma coisa. Para você calcular a área, base vezes altura. Você tem aqui a base, 1579 vezes a altura. 188. Aqui a gente utilizou aqui, ó, em centímetros quadrados. Para transformar para metros, isso aqui, ó, era só você andar 4 casas com a vírgula. Então, 400 vezes 400 dá 160 mil. É só você utilizar, é só você andar com a vírgula. Imagina que a vírgula está aqui e você anda 4 casas. 1, 2, 3, 4. Você colocaria aqui, ó, 16 metros quadrados. Então, a gente utiliza aí
Base vezes altura para calcular a área do quadrado. Não esquece isso não, porque isso a gente utiliza demais. Existe o comando no AutoCAD para medir a área, mas nem sempre você vai estar com o AutoCAD aberto, que seria o atalho AA, Enter, tá vendo aqui, ó, área. E você seleciona cada pontinho, você vai vendo que vai ficando verde. Você seleciona cada pontinho, aperta Enter. Bem aqui no cantinho inferior, bem escondido, ele até desaparece rápido. Vou chamar de novo. Ele até desaparece muito rápido na hora que você mexe com o mouse. Enter. Bem no cantinho inferior, área. Vai aparecer aqui, ó, a medida dele. 160 mil. Por que 160 mil? Porque é 400 vezes 400. Aí você teria que andar com a casa, 4 casas para a esquerda, para você achar esses metros. Beleza. Calculamos a área aí do cômodo. O cômodo que a gente está olhando é esse. 310 vezes 291. 310 vezes 291 vai dar 90.210. Aqui, ó, vou fazer aqui. 310 vezes 291 vai dar 90.210 centímetros quadrados. Para transformar para metros, você vai andar 1, 2, 3, 4 casas. Esse tempo tá errado. 90.210. Deixa eu ver. Seria 310 vezes 291. 4 casas. 310 vezes 291. 90.210. Ah, tá. 90.210. Escrevi errado. 4 casas. 1, 2, 3, 4. Coloca a vírgula aqui, ó. Que é a mesma coisa que 9,02 metros quadrados. Beleza? 310 vezes 291. 310 centímetros também é a mesma coisa que 3,10. Vezes 291 centímetros é a mesma coisa que 2,91 metros. Então, se você fazer na calculadora também, 3,10 vezes 2,91, já vai achar esse número aqui direto. 9,021 metros quadrados. Beleza. Achei aí uma área de 9 metros quadrados aproximadamente. Qual que deve ser, se eu for seguir a norma direitinho, qual que deve ser a minha abertura da janela? Você vai lá na norma e vai falar, ó, nos quartos, a área da janela deve ser superior a 1/6. O que seria esse 1/6? Seria, você entende bem de fração? Não. Fração, beleza. 1/6. Vou te explicar o que seria 1/6. Imagina aí um quadrado. Esse quadrado aqui, ó. Nós temos um quadrado, beleza? Vou até pegar uma linha aqui. Ele tem uma altura aí de 400, não tem? 400. Vou fazer outro quadrado para ficar melhor. Vou fazer aqui uma base de 600 por 600. Esse quadrado aqui, desenho o quadrado. Beleza. Vou te explicar um pouco de fração para você entender o que seria esse 1/6. Tem esse quadrado. Eu vou dividir ele em 6 partes. Vou dividir ele em 6 partes. Deixa eu
ver se deu 6 partes. 1, 2, 3. Vamos lá comigo. Desenho um quadrado. Dividir ele em 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes. Concorda comigo? Consegue enxergar aí muito bem? Deixa eu ver. Eu tenho esse quadrado aqui. Estou te explicando agora um pouco de conceito de fração. Tem um quadrado e eu dividi ele em 6 partes iguais. Conta comigo. 6 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se eu pegar esse quadrado e dividir em 6 partes iguais, eu vou ter esse quadrado aqui, só para você ter uma noção, ele tem aí uma altura de 600 e uma base de 600 por 600. Então, se eu dividir ele em 6 partes iguais, cada retângulozinho desse vai ter uma base de 600 e uma altura de 100. Se eu dividir ele em 6 partes iguais, cada retângulozinho vai ter aí uma base de 600 e uma altura de 100. Beleza. Quando eu falo um sexto, isso é uma parte de 6. Ou seja, um sexto desse retângulo é isso aqui, ó. É essa área aqui, ó. Um sexto desse retângulo seria essa área. Isso aí que seria o conceito de fração, quando eu falo um sexto. Aquele quarto que eu falei tem aproximadamente 9 metros quadrados. Então, a norma fala que a abertura da janela deve ser 1/6 da área. Ou seja, eu vou pegar 9, vou dividir por 6. Se eu pegar 9 e dividir por 6, vai ser 1,5. 9 dividido por 6 vai ser 1,5 metros quadrados. Ou seja, a minha janela para esse cômodo tem que ter 1,5 metros quadrados, beleza? De abertura. Ou seja, vamos desenhar uma casinha aqui, ó. Vamos desenhar uma casinha. Desenhei uma casinha. Para você entender bem, bem simplesinho mesmo, só para entender. Você está vendo ali, uma casinha bem simplesinha. E normalmente a casa tem o quê? Tem janelas, não tem? Beleza. Tem janelas. A janela, normalmente, elas são quadradas ou retangulares, não são? Beleza. Para mim saber, e se você tem um retângulo ou um quadrado, você consegue medir a área, não consegue? Base vezes altura. Base vezes altura. No caso, aquele quarto de 9 metros quadrados, a área da janela, ou seja, essa área aqui, ó, tem que dar 1,5 metros quadrados. Ou seja, eu vou te explicar também essa questão aqui, ó. Tá vendo esse número aqui do lado?
quer selecionar não. Ah, tá. Eu vou escrever erro. Aqui está 145 x 100 barra 110. O que isso quer dizer? E quer dizer isso aqui, ó. Eu já vou te explicar a questão de comprimento, altura e altura de peitoril da janela. 145 100 barra 110. O que isso quer dizer? Quando você vai desenhar uma planta, todas as janelas tem que ter isso aqui, ó, que seria as medidas dela. Ah, porque esse aqui é o bloco. Você lembra quando a gente utilizou o comando bloco? Isso daqui, ele... Isso. Vou rotacionar, ele está inclinado, eu vou rotacionar. Selecionei o texto, comando rotacionar, base do ponto, rotacionei ele. Para mim aumentar ele, eu vou usar o comando escala. SC, scale, selecionei o texto, vou aumentar ele 5 vezes. Aqui, ó. Aumentei o texto. Todas as janelas, essa aqui não tem, mas quando a gente vai entregar a planta para a prefeitura, para o cliente, todas as janelas tem que ter esse número aqui, ó. E eu vou te explicar esse número. 145, 100 barra 110. O que isso quer dizer? 145, 100 barra 10. 145 é o comprimento. Depois do X vem a altura. E depois da barra vem o peitoril. Já ouviu falar? Peitoril não, mas o comprimento e a altura Beleza. Beleza. Comprimento e altura é o que a gente vem falando aí, ó. Você tem a base, que seria ali o comprimento, a altura, que seria o H, e o peitoril. 145, então, seria o comprimento. Seria o comprimento aí da janela. 100 seria a altura aqui do nosso quadradinho. E 110 é o peitoril. E peitoril é a altura do chão até o pezinho da janela. Então, peitoril seria essa medida aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, só para não ter como referência. Seria essa medida vermelha aqui, ó. Do chão até a base da janela. Seria a altura do peitoril. Então, quando você vê isso aqui perto de uma janela, quer dizer que o comprimento da janela é 145, que a altura da janela é 100 e que o peitoril é 110. Vamos desenhar aí, então, essa medida. Então, aqui eu fiz um desenho fora de escala. Eu vou desenhar isso aqui de verdade para você perceber. Vou desenhar aqui uma linha. Conceito de pé direito, você também já conhece? Não. Beleza. Peitoril, então, é a altura do chão até ali no começo da janela. E pé direito, consegue enxergar isso aqui bem? Aqui a gente está dentro de um quarto, de umas salas, de uma casa. Você vê que tem uma pessoa aí dentro. E você vê que tem uma distância do piso, do chão, até no teto. Isso aí
essa distância do chão acabado até no teto, Pé direito é comprimento do chão até o teto. até o teto. É isso que a gente chama de pé direito. É o comprimento aí do piso acabado, a altura ali do piso mesmo, até encostar no teto. Beleza? Então isso é que a gente chama de pé direito. Beleza. Então, vamos desenhar isso aqui, ó, na prática. 145, 100, 110. Então, considerando que a gente tem uma casa com pé direito de 3 metros, vou desenhar aí, ó, 300. 300. Deixa eu ver se eu tenho... Aqui eu não tenho desenho de uma pessoa, não. Beleza. Aqui, ó, eu tenho um pé direito aqui de 3 metros. Beleza? Queria achar um desenho de uma pessoa. Uma pessoa aí tem mais ou menos 1,50 m, 1,60 m, 1,70 m de altura, não tem? Então, vamos desenhar aí um palitinho aí de 1,70 m. Eu esqueço que está em centímetros. 1,70 m, então é 170. Vamos desenhar aí um palitinho de 170, que é 1,70. Então, esse palitinho aqui está representando uma pessoa, beleza? Aí, ó, só para ficar mais ou menos... É uma pessoa aí. Dá para entender, né? Então, por que que as casas têm aí o pé direito de mais ou menos 3 metros? Porque se uma casa tiver um pé direito de 1,5 m, quase ninguém vai conseguir entrar. Beleza? Então, a altura aí do pé direito é de 3 metros para poder realmente caber uma pessoa. A norma também fala isso. O Código de Obras também fala isso. Eu não posso construir casa com o pé direito menor do que 2,80. Então, a altura mínima aí do pé direito de uma casa é 2,80. Aqui, ó. Pé direito é a altura interna da edificação. É do piso acabado até o teto. Mentira, é 2,50. Então, a norma fala que meu pé direito não pode ser menor do que 2,50 para quarto, sala, cozinha. E para banheiro, eles deixam eu usar um pé direito um pouquinho menor, 2,30. Então, o pé direito aí mínimo é de 2,30 para banheiro e 2,50 para as outras áreas. Quarto, sala, cozinha. Mas, normalmente, a gente não utiliza o mínimo, não. A gente usa para mais. Você vai ver aí pé direito de 2,80, 3 metros. Na maioria dos casos, o pé direito aí a gente utiliza de 3 metros. Se você for na sua casa, se você for medir aí no escritório de sua tia, a altura aí do chão até o teto, você vai achar uma altura. Essa altura é o pé direito. E ela tem que ser, no mínimo, maior que 2,50. Beleza. Por isso que a gente tem essa altura aí, porque a gente constrói as coisas pra gente morar. E como é que você vai morar num lugar muito baixo? Beleza. Fiz aí uma casa aí com o pé direito aí de 3 metros. Beleza? Aqui tem uma casa, uma linha. Aí, tô desenhando a casinha aí, beleza? Daí a pessoa dentro de um cômodo. Vamos voltar aqui para a janela. Para essa janela aqui, ó. Então, eu vou construir aí uma janela com comprimento de 145, altura de 100 e peitoril de 110. Peitoril é o que mesmo? Peitoril é... Não, peraí, eu consegui configurar uma coisa.
Isso. Então a altura do... É só coisa peitoril? Oi? É a mesma coisa pro teto, comprimento do teto da janela? Do peitoril? Não, não. Peitoril é só essa distância do chão até o início da janela. Aqui pra cima você nem precisa preocupar, não. Isso nem tem nome, não. Então, beleza. Igual eu comentei. Então, é o comprimento, a altura e o peitoril. Então, eu sei que o que está depois da barra é o peitoril. E é 110. Então, do chão até a base da janela, eu tenho aí o peitoril. Pronto, desenhei o peitoril da minha janela. Se eu for medir, aqui vai ter 110. A minha janela tem uma largura um comprimento de 145. Vou pegar essa linha, dar um offset de 145. Beleza. Se eu pegar e medir, daqui até aqui, tem 145. Beleza. Beleza? Deixa eu usar o comando aparar, trim. Vou apagar essa linha de baixo, vou pegar essa linha do lado. E agora falta a altura, que seria 100. Peguei essa linha de baixo, offset, 100. Vou apagar essa linha de cima. Pronto, desenhei a minha janela com essas medidas. 145 de comprimento, 100 de altura e 110 de peitoril. É assim que representa as medidas. O peitoril também tem o mínimo do peitoril para ter janela e peitoril. Não tem o mínimo não. Aí vai de acordo com o projetista. O que tem o mínimo seria essa questão aqui, ó, do 1/6. 1/6. Cadê a continha que a gente fez? A continha. Eu tinha feito a continha, gente. Aqui, ó. Tá? Lembra da continha? Se a gente tem um quarto e esse quarto tem 9 metros quadrados, então eu tenho que ter no mínimo 1,5 metros quadrados de janela. Se eu tenho que respeitar somente isso. Então, se eu vier aqui, nessa janela que a gente acabou de construir, será que ela tem 1,5 metros quadrados? Como é que eu faço para calcular? Tem o jeito que você falou, que é o próprio atalho, e tem o tamanho. Base. E a altura. Então, calcula pra gente aí a área dessa janela. Ou seja, a base e a altura. Quanto? Vamos dar 14 minutos. Beleza. Vamos lá. Vamos escrever. Você fez 145 vezes 100. Base
vezes a altura, né? Quanto que deu? 14.500. Esse 14.500 deu em centímetros quadrados. Só que a gente precisa converter isso em metros, não precisa? Aí você vai andar 4 casas, né? Então isso deu 1,45 metros quadrados. E aí? Essa janela tá certa ou tá errada? Vamos lá. O meu quarto, ele tem 9 metros quadrados, não tem? Ele tem 9 metros quadrados. E a minha norma fala assim, ó. Para quarto, a área da janela tem que ser 1/6 da área do quarto. Então, então se eu pegar 9 e dividir por 6, vai dar quanto? Faz aí. Se eu pegar 9 metros quadrados, vai dar 1,5 metros quadrados. Então, a área da minha janela tem que ser, no mínimo, 1,5. E quanto que a gente achou aqui? 1,45 é maior ou menor do que 1,5? Não, peraí. 1,5 é a mesma coisa que 1,50, porque eu posso colocar um monte de zero aqui, ó. É indiferente. Eu posso ler 1,5 mil, 1,50, porque quando tem muito zero, aqui, ó, pro lado direito, a gente normalmente não escreve, sabe? Porque é indiferente. Então, eu posso escrever 1,500, 1,5 mil, tá vendo? Igual aqui, ó. Aqui deu 1,4500. Só que não tem necessidade de eu ficar escrevendo esse tanto de zero. Deu 1,45. Aqui, tanto faz eu escrever 1,50 quanto 1,5. 45 é menor do que 50. Entendeu? 45. Ah, tá. Aqui, ó. Se eu for esquecer esse 5 aqui, ó. Pode apagar ele. Eu estou arredondando. Já viu o arredondamento na escola? Já. Aqui eu posso apagar esse 5. 1,4. 1,4 é menor do que 1,5. 1,4 é menor do que 1,5. Aqui eu escrevi arredondando. Se eu for escrever ele sem arredondar, 1,45. Você está vendo minha tela aí? É menor do que 1,50. Do mesmo jeito é menor. Oi? Do mesmo jeito é menor. É menor. Então, se eu pegar aí a minha janela, se eu pegar 9 metros quadrados dividido por 6, dá 1,50, 1,5. Então, essa janela minha aqui, ó, não atende. Ela deveria ser maior. Pegou a ideia? Agora, a altura do peitoril, se eu quiser fazer mais baixo, pode. Se eu quiser fazer mais alto, pode. Mas ele é 1,10, porque aí respeita aí
O tamanho assim, mais ou menos, do ser humano. Imagina se essa janela fosse baixinha. Eu tô aqui a janela e ela fosse baixinha. Olha para você ver onde está o rosto da pessoa. A pessoa nem ia colocar o rosto na janela. Então, a altura aí do peitoril é mais ou menos 1,10, para mais ou menos ficar aí na altura do rosto da pessoa. Para a pessoa poder colocar o rosto na janela, sabe? É por isso que a gente tem essa altura aí de mais ou menos 1,10, 1 metro, 1,20. E se eu quiser fazer janela grande também, eu também posso. Você vai ver que tem construção que o peitoril é baixinho. Mas também a janela é bem grande. A janela, ó, é grandona. Vamos ver, por exemplo, aí na internet, quer ver? Vou te mostrar aí janelas com peitoril bem pequeno. O peitoril é baixo, mas também a janela é bem grande. Deixa eu ver. Vou te mostrar aí algumas casas. Deixa eu ver se eu consigo achar. Aqui, ó. Esse aqui a gente tem uma casa. Você tá vendo aqui do lado esquerdo a janela? A janela é bem grande, né? E o peitoril dela é bem pequenininho. Aqui deve ter 80 centímetros do peitoril. Mas a janela tem uma área aí proporcional com o tamanho do quarto. Beleza? Então a gente já está estendendo um pouco aí. Então eu vou passar a atividade para você e treinando a questão aí dos comandos. Você vai fazer igual eu fiz. Você vai desenhar janelas, você vai desenhar as portas. Aí se você estiver tendo dificuldade, você vai me falando, beleza? A atividade que eu vou te passar. Oi? Acho que a dificuldade vai ser para fazer a janela mesmo, mas não é só fazer. Aí você vai treinando. Eu vou te passar essa imagem aqui e você vai desenhar a planta dessa imagem. Beleza? Aqui tem as medidas. Você vai quebrar a cabeça aí. Você tá vendo que em alguns lugares não tem medidas, né? Então, se você fazer a continha aí certinho, com calma e com paciência, você vai achar as medidas. Então, aí é para você ir treinando. Aqui tá 9 metros, você consegue ver? 9 metros é o tamanho dessa parte aqui, ó. Tá vendo? Você tá vendo que aqui atrás também é 9 metros. Né? Beleza. Esse quarto aqui, ó, tem 5 metros, não tem? Você vê... Oi? Isso, você tá vendo que acompanha. Ó. Apesar de na frente não ter 5 metros, se esse daqui tem 5 e eles têm o mesmo tamanho, você já pressupõe que o da frente e de trás também tem 5. Então, algumas coisas aí não vai ter medida, mas se você fizer as continhas, vai fechar. Beleza? Eu vou te passar essa imagem. Você tá vendo que aqui tem uma janela, não tá?
Essa janela você vai fazer aqui, ó, com essas medidas aqui, ó. Aqui tem uma janela, aqui não tem. Aqui tem uma janela, ela não dá para ver direito, mas tem uma janela aqui. Tem outra janela aqui. Tem outra janela aqui. Aqui você vai deixar aberto mesmo. Beleza? Aqui no fundo é um banheiro. Aqui no fundo é um banheiro. Caiu a conexão? Não, né? Não. Beleza. Aqui no fundo é um banheiro. Eu escrevi aqui, ó, janela do banheiro. A medida dela. Beleza? Eu vou mandar lá no WhatsApp. Eu vou te mandar a imagem e vou te mandar aí as medidas das janelas. A porta, as portas, você vê que tem só uma porta só? A gente vai respeitar a norma. A porta ela vai ser comprimento de 80 e a altura vai ser 2,10. Beleza? A porta é 80 por 2,10, ou seja, quando eu falo que a porta tem 80 por 2,10, ela tem um comprimento de 80 e a altura de 2,10. Beleza? Se eu for desenhar uma porta aqui, ó, eu vou desenhar aqui, se eu for desenhar nessa casa, eu vou dar um offset de 10, que seria a boneca, comprimento de 80 e a altura de 2,10. Vou utilizar o trim. Apaguei. 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 Aqui eu desenhei uma porta de 80 e a altura de 2,10. Só que você não vai desenhar, isso aqui eu fiz desenho, não foi em planta. Isso daqui é um desenho, é uma elevação. Você vai desenhar desse jeito aqui, ó. Você vê que aqui a altura da porta não importa muito, só o comprimento. Então, eu te passei a altura da porta, mas por enquanto não importa, só o comprimento. Beleza? Então, deixa eu ver se abriu aqui. Beleza, a gente fez aí 1h40 de aula. Eu já vou encerrar a gravação.